Salve, salve galera, voltou, palpitaria mais uma semana começando e hoje eu vou falar só dos jogos de terça-feira, então vai ser Express. Bora lá, começando por Champions League, que jogo difícil, gente, PSG e Dortmund é um jogo muito difícil, porque, não posso explicar, não é o senso comum, mas o nosso intuitivo é que são duas equipes ofensivas, é um jogo para gols, e isso não tem se refletido nos últimos encontros entre PSG e Dortmund. Então, assim, a gente tem expectativa de jogo agitado, não se confirma, e aí a gente fica nessa sinuca de bico, porque as prévias vão dar isso, mas em campo não está se refletindo. Eu já vou descer aqui para pegar um dado muito legal. Olha isso, ó. Head-to-head streaks, né, que é o confronto direto. 6 dos últimos 7 confrontos entre PSG e Dortmund terminaram com 2 gols ou menos. Eu acho que muito disso se dá, né? Porque são confrontos de mata-mata de Champions. E mata-mata, gente, eu sempre falo sobre o nível de tensão que aumenta, né? Você tem uma pressão pelo resultado muito maior do que uma partida de liga, que é o que acontece com esses dois times, né? Em partidas de ligas, eles fazem confrontos muito agitados. A gente teve aí, ó, 5 dos últimos 6 jogos do PSG com 3 gols ou mais, 5 dos últimos 7 jogos do Dortmund com 3 gols ou mais, e ainda 6 dos últimos 7 jogos das duas equipes batendo, ambos marcam. É claro, a gente vai esperar um PSG ofensivo, o PSG buscando o resultado, perdeu de 1 a 0 o confronto de ida, mas a gente não pode se deixar levar imaginando que vai ser uma trocação, igual foi as quartas de final de Champions, que vai ter gol para todo lado, já que o último jogo terminou em 1 a 0. Então assim, ó, meu primeiro ponto é, acho que é um jogo para ao vivo. Acho que é um jogo para a gente esperar, ver o desenrolar do primeiro tempo. Vai que o PSG começa a empilhar chances, vale a pena entrar a favor do PSG. Vai que o PSG não consegue passar ali de uma possível defesa bem montada do Dortmund, talvez vire um jogo para under. Então acho que vale a pena esperar o jogo começar, assistir um pouco para saber no que você vai entrar. A única prop que eu pensaria de antemão seria o Mbappé para marcar no Dortmund, que eu acho que o Mbappé é um jogador que curte esses jogos decisivos, costuma marcar, é um batedor de pênaltis, toda aquela série de conjunto de fatores que favorecem o anytime goal score. Por que eu não vou? Porque eu já olhei aqui e tá 1.53. Isso é uma odd para o Mbappé marcar contra não sei, uma equipe de segunda parte de tabela, é para quando o PSG enfrentar um Copenhague, perdão a pronúncia. Quando o PSG enfrentar um Vitória Pilsen, não é uma odd para um PSG enfrentar um Dortmund numa semifinal de Champions League. Eu acho uma odd baixa, eu acho que não vale a pena esse anytime goal score, então eu continuo sugerindo aí, fiquem atentos no ao vivo para ver o desenrolar do jogo. Eu acho que existem dois cenários possíveis, um jogo travado e aí um jogo para under, um jogo que o PSG consiga entrar com facilidade na defesa do Dortmund, é um jogo para pensar no 1x2 a favor do PSG. Diferente de PSG e Dortmund, Atlético Mineiro e Rosário Central, eu vejo um favorito claro e o favorito é o Atlético Mineiro. E eu acho possível que até mesmo a odd para o Atlético Mineiro vencer o Rosário Central esteja maior do que a do PSG para vencer o Dortmund, que seria estranho. Eu vou até puxar aqui. Não, deixa quieto. Vamos falar Rosário Central e Atlético Mineiro, senão vamos me alongar demais. Vamos no básico. O Galo, ele tá numa sequência invicto muito legal, com o nosso querido Gabriel Milito. Aqui, ó, 11 jogos consecutivos sem perder com o treinador argentino. E o Rosário Central não vence a 4, sofreu gols em todos esses últimos 4 jogos. Então o Rosário Central não está numa fase legal, enquanto o Atlético vai chegar muito bem. Empatou em 2x2 com o Fluminense, um jogo muito legal, mas a verdade é que o Atlético Mineiro está jogando muita bola. O Atlético Mineiro está funcionando muito nesse novo esquema, e eu acho que as estatísticas vão pesar a favor do Galo. O Rosário Central não está muito bem na Libertadores, aí ó, uma derrota para o próprio Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais, empatou com o Caracas. Esse resultado foi ruim para o Rosário Central. O Caracas é um time que você tem que vencer os 2 jogos. Então, aqui eu iria numa aposta mais segura, numa aposta de 1x2 a favor do Galo, que aí vai ficar numa situação ainda mais confortável, né? 100% na Libertadores, vai querer manter esse 100% e ganhar 4 de 4 jogos. Odd 2 perfeita para o Galo, eu acho uma odd
não é a mais segura do mundo, né? Mas é uma odd válida pelo favoritismo do Galo. Eu daria uma odd até menor para isso, então tem valor aí. E quero arriscar, César, quero uma odd muito alta. A gente pode ver o primeiro tempo a marcar, que está 2,7 para o Atlético Mineiro, é uma odd muito alta. Eu já não iria com aquela stake média, né? Aquela unidade média, eu iria com uma stake menor. A minha sugestão aqui é a vitória do Galo, tá? Mas quem quiser arriscar mais, dá para ir nesse primeiro tempo a marcar a favor do Galo. E quanto está a vitória do primeiro tempo para o Galo? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Primeiro tempo, um x2. 3,5 tem o seu valor. Só por curiosidade. Galo primeiro a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Galo venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6. Tem as estatísticas a favor e a gente tem um time favoritaço aí. Para mim, o Galo tem uma chance superior de uma odd 2 para vencer o Rosário Central nesse confronto. A minha dica fica como vitória do Galo no tempo normal, mas quem quiser arriscar mais, vitória no primeiro tempo é muito legal também. Para finalizar, Palestino e Flamengo. Gente, queria destacar os 2 primeiros jogos do Palestino na Libertadores. Tomou de 4-0 do Bolívar em casa e tomou de 2-0 do Flamengo no Maracanã. Não marcou gols em nenhum dos 2 jogos, ainda levou 6 gols nesse período. Aqui, a minha estratégia é parecida do que a que eu falei para o Flamengo no jogo contra o Amazonas. O Flamengo tem uma diferença técnica muito grande para o Palestino, é favoritaço, então não vai ter uma odd muito legal para esse 1x2. E é difícil imaginar o Flamengo sofrendo gols para mim. Por mais que o Flamengo tenha sofrido aí do Bragantino, perdeu do Botafogo de 2-0 em casa, levou do Bolívar. Contra essas equipes com limitações técnicas, o Flamengo tem uma defesa suficiente para não ser vazado. E eu acho que, assim, por mais que a diferença técnica não seja a mesma de Flamengo e Amazonas, ainda tem uma diferença técnica muito grande do Palestino para esse Mengão. Então a minha sugestão aqui vai ser um Flamengo não sofre gols, por mais que seja fora de casa, mas pelo favoritismo e pela diferença técnica, né? E ó, Flamengo, a única vez que ficou sem sofrer gols foi justamente contra o Palestino. E por mais que o Palestino tenha ganhado Milionários, eu não acho que é uma equipe capaz. É capaz de ameaçar o Flamengo, mas pô, fazer o Flamengo ser vazado é muito difícil, por mais que a fase do Mengão não tenha vindo a ser das melhores, né? Vamos lá, Flamengo sem sofrer gols, que é o time visitante não sofre gols. 1.9, excelente odd aqui. Eu acho que vai ser a melhor aposta que vai dar para encontrar desse jogo, porque o One-X2 vai estar baixo, provavelmente os Anytimes com os scores vão estar baixos também, ó. 1.35 para o Flamengo eu acho muito baixo para arriscar no jogo fora de casa, mas 1.9 para não sofrer gols tem o seu valor. Se, por exemplo, o clean sheet tivesse 1.7, 1.6, eu não iria 1.9, eu acho bacana. Falei para vocês que hoje ia ser rápido, foi rapidinho. Palpitaria pode não ter todos os dias o vídeo, mas vai ter sobre a aposta de todos os dias, né? Sexta-feira eu fiz para o final de semana e segunda-feira também. Hoje eu estou fazendo para terça. Quarta, provavelmente eu vou fazer de quarta e quinta. E a gente vai aí sempre fazendo esqueminha para abordar todos os dias, pelo menos aí na minha rotina de apostas. E vocês terem um pouco assim dos meus métodos de como eu faço as Pro Picks. Pro Picks, para quem não conhece, é uma seção de dicas de apostas dentro do aplicativo da Playguin. Dá uma acessada lá, é bem simples e fácil de usar. Projeção, galera, até a próxima.